Shalom, meus amados, estamos aqui para gravar mais uma aula no dia de hoje e agora nós vamos falar sobre a mente, um campo de batalha, a parte 2, tá bom? Nós precisamos entender que a mente, ela tem todos os seus artifícios, né? E isso precisa ser sujeito ao Senhor, porque senão a gente pode acabar sendo enganado por nós mesmos, né? Nem tudo que é bom, né? Nem tudo que a gente está fazendo, que aos olhos parece ser bom, pode ser diante do Senhor, aos olhos do Senhor, pode ser mal, certo? Então nós precisamos entender que nós devemos fazer a vontade do Senhor e andar alinhado na sua palavra. Se a palavra diz exatamente isso, é exatamente isso que eu preciso fazer, né? A palavra diz que nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, naquilo que é saudável, né? É criativo e é para a glória de Deus, certo? A nossa mente precisa glorificar a Deus em todos os seus pensamentos e em todas as suas atitudes, ok? Podemos ver como os poderes das trevas se relacionam principalmente com a mente do homem e como ela é, de uma forma peculiar, suscetível aos ataques de Satanás com respeito às outras funções da alma, vontade e emoção, que também são ferramentas da alma, né? São faculdades. As emoções e a vontade também são faculdades da nossa alma. Satanás não pode fazer nada a menos que tenha ganhado algum terreno neles. Ou seja, o diabo não pode dominar a sua vontade e nem dominar as suas emoções, senão que ele tenha um espaço, um pedaço de terra, um quinhãozinho que seja, né, dentro da sua vontade. Certamente ele vai dominar toda ela. Ele vai levar ela a se tornar uma vontade carnal e também uma emoção totalmente desequilibrada. Então a gente tem que guardar isso no Senhor, colocar tudo isso ao domínio do Espírito Santo, ok? Mas com respeito à mente, ele pode operar livremente sem primeiro persuadir o homem ou garantir o seu convite. Antes da regeneração, o intelecto do homem o impede de compreender a Deus, né? É necessário que seu grandíssimo poder destrua os argumentos do homem. Essa é uma obra que deve ocorrer durante o novo nascimento e na forma de arrependimento. Mas mesmo assim, depois de arrependido, a mente do crente não é totalmente liberada do toque de Satanás, ele continuará agindo. Olha só que importante isso. Antes de nós nascermos de novo, né, que é o processo da salvação e da regeneração, a nossa mente, ela é suscetível aos ataques de Satanás, certo? Por quê? Porque nós não entendemos ainda sobre a salvação, sobre Cristo, sobre a cruz, sobre mudar de vida, sobre deixar as coisas do mundo, deixar a carne de lado, matar a carne, levar ela para a cruz e nos arrepender e viver uma vida para Deus. Então, antes desse processo do novo nascimento, a nossa mente, ela é totalmente o intelecto do homem, né? Ele é suscetível aos ataques, ele é manipulado por Satanás, né? Porque as vontades, certo? Depois que ele entra no processo do novo nascimento, né? Como Jesus estava falando ali para Nicodemos, né? Que é importante, é preciso que o homem nasça de novo. O processo da salvação, o processo da regeneração, o processo do entendimento, da maturidade espiritual, né? Nós vamos entregando a nossa mente para o Senhor e também mudando a nossa mente, recebendo a mente de Cristo, uma mente rendida, uma mente submetida, uma mente que ama o Senhor, que ama a sua palavra, que ama seus princípios e o obedece. Mesmo assim, a nossa mente não está liberada ou livre dos ataques, né, de Satanás.
nós devemos entender que nós precisamos usar a palavra de Deus como o escudo, a armadura de Deus é para ser usada todos os dias, né? O capacete da salvação é para ser usado todos os dias para guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos em Deus. É necessário que isso seja feito para que a gente possa viver ter uma mente saudável, equilibrada no Senhor, certo? 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, do mesmo modo vossas mentes se desviem da simplicidade de que há no Cristo. Olha que poderoso que Paulo está falando aqui. Da mesma forma que a Eva. Cara, pensa nisso. O Senhor fez Adão e Eva diretamente dele, né? Eva foi feita da carne do homem. O homem foi feito do pó da terra, mas a mulher foi feita da carne, certo? Então, da mesma forma como o diabo enganou, né? Entrou na mente de Eva, usou a manipulação, usou toda aquele mel, né, cara? Seduzindo, fazendo Eva quebrar o princípio, quebrar o projeto, trouxe a Eva uma insegurança de confiar na vontade de Deus e na palavra do Eterno. Da mesma forma, Paulo está dizendo que o diabo, olha isso, do mesmo modo vossas mentes se desviem da simplicidade que há em Cristo, né? A serpente, o diabo tem um poder sobrenatural de, se ela tomar sua mente, de te desviar de Cristo, de tirar você da presença de Deus, de achar que você permanecer na igreja, tá tudo certo e você vai caminhar com Jesus. Não, irmãos, isso não tem nada a ver. A salvação é um processo graduativo de transformação da mente, de transformação da nossa forma de ver as coisas, da percepção dos nossos lábios, dos nossos ouvidos, de nós entendermos que Cristo é tão simples e tão profundo a ponto de nos levar a viver uma vida tão simples e tão profunda nele todos os dias através da nossa mente. Quando nós visitamos os pensamentos do Senhor e eles começam a trazer luz à nossa mente, começam a ativar os nossos neurônios, começam a ativar a sabedoria, o conhecimento de Deus, a plenitude do Eterno. Isso é poderoso. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu temo que da mesma forma como o diabo, a serpente com astúcia, né, enganou Eva lá no jardim, ele possa usar a nossa mente para nos desviar de Cristo. Tome cuidado com a sua mente. Pense sobre o que você está pensando, meu amado. Romanos capítulo 12, versículo 12, né? A nossa mente precisa ser transformada de todos os dias no Senhor. É possível que um filho de Deus tenha uma nova vida e um novo coração e ainda não ter uma nova cabeça? Pense nisso. É possível ter um novo coração, né? É possível, né, ter uma nova vida em Deus, se não mudar a mente, se não ser tocado aqui, se não receber a mente de Cristo, a humildade de Cristo, a bondade de Cristo, a submissão de Cristo, a obediência de Cristo. Pense nisso. Lembre-se que a sua mente é o maior campo de batalha e guarde ela em Cristo. Deus te abençoe. Shalom.